Atos capítulo 12, verso 20. Os que encontraram, digam bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Você pode dizer amém? Pode dizer graças a Deus? Muito bom. Toda a sua atenção, por favor, porque eu preciso considerar algumas coisas inicialmente aqui, junto com você. Veja que existe, claro, uma razão para aqueles que já estão mais familiarizados com o texto bíblico, já conhecem este texto, ou mesmo os que talvez agora pela primeira vez estão ouvindo essa história. Existe uma razão dentro dessa história bíblica que faz com que ela seja muito impressionante, porque essa história fala sobre um homem que recebeu um impacto de um ferimento, de uma ação contra o seu corpo, contra a sua vida, promovida esta ação pelo Senhor, e ele cai morto, comido de bichos, diante de uma plateia, durante um discurso. Coisas desse nível de severidade, elas eram razoavelmente comuns no Antigo Testamento. Mas é claro que torna-se ainda mais impressionante essa história, porque ela está localizada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Jesus já morreu, já ressuscitou, nós já estamos falando da dispensação da graça, nós já estamos falando dos dias da igreja primitiva, mas ainda assim, nós estamos testemunhando aqui, melhor, lendo aqui, vendo aqui, que algo dessa natureza aconteceu. Mas qual foi a razão? A razão está explícita no texto. Esse homem chamado Herodes morreu comido de bichos, ferido pelo Senhor, porque ele não deu glória a Deus. Ele morreu por quê mesmo, gente? Ele não deu? Isso. Você podia ter aproveitado e dado um glória a Deus. Vai que você morre aí, né? Mas veja, ele não tributou, não foi apenas uma questão de dar glória a Deus, claro que eu falei isso brincando, de dizer glória a Deus, mas ter tributado, na verdade, dirigido, transferido, algo que ele estava recebendo da plateia. A plateia, em coro, dizia, voz de Deus, logo após ele começar a falar, e não de homem. Ou seja, o que estamos ouvindo aqui não é a voz de uma pessoa comum, de um ser mortal. Estamos ouvindo aqui a voz do próprio Deus. Ele pega aquilo, em vez de ele reconhecer que aquilo era uma fala não verdadeira, ele absorve aquilo para si. Então, por não ter transferido, dado aquela glória a quem era devida, ele sofre esse ferimento. Pois bem, nós estamos até agora olhando para ele, para Herodes, tetrarca da Galileia, um rei, um camarada que recebe isso, não transfere essa glória para Deus, então é golpeado, ferido pelo Senhor e morre comido de bicho. Ok, agora, ele recebeu? Recebeu. Não transferiu? Não transferiu. Foi punido? Foi punido. Ele ouviu voz de Deus, não de homem? Ouviu. Ok. Ele está no tribunal? Sim. No trono? Ok. Vamos tirar o olho dele um pouquinho, vamos colocar o olho na plateia. Porque se ele ouviu, alguém disse. Se ele recebeu, alguém deu. Quem foram essas pessoas? Nós já sabemos quem está no trono. Quem? Herodes. Quem está no trono?
Sabemos quem ouviu aquilo, voz de Deus, não de homem, Herodes. Sabemos quem recebeu aquilo, Herodes. Quem não transferiu a glória para Deus, Herodes. Quem foi golpeado pelo Senhor, Herodes. Tá bom, mas quem são as pessoas que estão na plateia? Porque esse coro não saiu das paredes, saiu de pessoas. Quem são essas pessoas? Não, eu não fiz uma pesquisa profunda, não. Eu só li o texto e descobri. Inclusive você leu também. Nós lemos assim, e ele é quem? Herodes. Estava irritado com os de Tiro e Sidom, os quais, alcançando o favor de Blasto, camarista do rei, pediam paz, pois seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, Herodes, vestido de vestes reais, dirigiu-lhes a palavra. Pronto, descobrimos quem é que estava na plateia. Quem é que estava na plateia? O povo de Tiro e Sidom. Eu pergunto, você responde. Quem estava na plateia? Muito ruim. Vamos de novo. Quem estava na plateia? Quem foi que falou voz de Deus e não de homem? Quem falou? Não vamos fazer melhor. Quem foi que falou voz de Deus e não de homem? Quem foi? Pronto, descobrimos. Foram eles. Eles estavam na plateia. Eles pediram audiência. Eles se articularam com uma pessoa para chegar até Herodes e estarem ali. Pastor, isso muda o quê? Muda muita coisa. Chamar um homem de Deus, dizer que a voz de um homem assemelha-se à voz de Deus, melhor, olhar para um homem e dizer que ele é Deus, seria terrível partindo de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer gente da terra. Mas especialmente isso é complicado e reprovável por ter partido de quem partiu. Se eu tivesse aberto a Bíblia e lido que o povo do Egito estava lá dizendo isso, eu os reprovaria, mas não tanto como reprovo, sabendo que foi o povo de Tiro e Sidom. Se eu abro a Bíblia e leio que foi o povo da Síria que estava lá dizendo voz de Deus, não de homem, eu os reprovaria, mas não tanto quanto reprovo o povo de Tiro e Sidom. E aí eu poderia continuar aqui falando de outras nacionalidades, de outras nações. Mas em suma o que eu quero que você entenda é que muitas outras poderiam ter dito isso. Eles não. Eles não. Pastor, muita gente anda falando muita coisa, muita besteira, muita coisa reprovável, muita coisa inadmissível. Sim. Você não. Muita gente pode, ou melhor, muita gente está abrindo a boca, queixando-se, reclamando, pedindo socorro para a pessoa errada, batendo na porta da pessoa errada. Sim, você não. Existem coisas que aconteceram na nossa vida, verdades às quais nós fomos submetidos, que a partir do momento que isso aconteceu, todo o mundo espiritual espera de nós um certo comportamento e espera que não tenhamos alguns outros tipos de comportamento. Pastor, pelo amor de Deus, sobre o que você está falando? Calma lá. Por que eu olho e descubro que é Tiro e Sidom que está lá e minha reprovação é muitíssimo maior do que se fosse qualquer outra nação estrangeira? Por uma razão simples. Pelo texto que eu li quando abri a Bíblia em Mateus 7, olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Quanto tempo de ministério? Durante todo esse período, Jesus caminhou 99,99% do seu tempo de vida ministerial, ele caminhou dentro de Israel, da Palestina, da Terra Santa. Jesus só foi a uma nação estrangeira uma única vez. Eu não disse 10 nem 20, eu disse uma. E ele só foi, portanto, também a uma única gente estrangeira. Olhe para cá, eu estou dizendo para você que Jesus só colocou os pés num território gentio uma única vez na sua vida. Eu estou dizendo para você que nenhum povo do globo terrestre, além de uma única gente, teve o privilégio, fora de Israel, de receber a visita de Jesus. Quem foram essas pessoas? Abra a Bíblia e você vai descobrir, eu te conto para você.
Lembra daquele episódio da mulher sirofenícia, que vinha pedindo para Jesus libertar a filha dela, e os discípulos pediram se não queria que despedisse. Jesus falou, aí ela falou, eu como as migalhas que caí. Lembra daquele texto? Lembra? Aonde aquilo aconteceu? Em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não fica em Israel. Tiro e Sidom não está dentro da Terra Santa. O único dia na vida de Jesus que ele colocou o pé fora de Israel foi para ir nesse território, dessas pessoas. O que eu estou dizendo para vocês é que Jesus atravessou uma fronteira por eles. O que eu estou dizendo para vocês é que Jesus enfrentou hostilidade em um território gentio por eles. O que eu estou dizendo para você é que Jesus colocou os pés santos dele fora da terra santa por eles. O que eu estou dizendo para você é que Jesus deu a eles o benefício e privilégio de serem a única gente da terra a receber a visita do Senhor além de Israel. Então ouça-me. Porque quando algumas coisas acontecem conosco, quando somos alcançados por algumas graças, quando chega aos nossos ouvidos as boas novas, quando o nosso coração recebe algo da parte de Deus, tudo muda. Algumas coisas que não fariam diferença, comportamentos que seriam até aceitáveis de outros tempos, passam a ser inadmissíveis. Se Jesus entrou na sua casa, se a você foi revelada a verdade do Evangelho, você dançou, meu irmão, já era. Você já não tem mais desculpa, e nem é mais aceitável que da tua boca saia o que sai da boca dos outros. Muita gente pode estar indo pedir socorro para Herodes, pedir paz para reis, pedir pão para homens e chamar homens de deuses na tentativa de safar sua pele e sua vida, mas aqueles a quem Jesus se revelou um dia perderam o direito de acreditar que exista outra pessoa maior, mais poderosa do que ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pastor, eu conheço gente que está indo lá, mas você não vai. Aí eu conheço gente que quando apertado não aguenta, mas você vai aguentar. Por quê? Porque eles não ouviram o que você ouviu, não receberam o que você recebeu. Chacoalha a mão de alguém que está do teu lado, diga, ele foi na sua casa, atravessou uma fronteira por você, libertou você de cadeias antigas, fez uma luz brilhar na escuridão da tua vida. Você não tem mais direito de clamar diante de outro nome, você não tem mais direito de comparecer diante de outro altar, você não pode mais olhar para trás, agora sobra a fé. Aleluia! Vamos entender essa história melhor. O que está escrito no texto? O seu país, qual país? Tiro e Sidom, se abastecia do país do rei, ou seja, da Galileia, de onde Herodes era comandante, era chefe, era rei. Olhe para mim. O que é que está acontecendo aqui? Olha como o texto começa. E ele estava irritado. Dá uma notícia para umas 8 pessoas perto de você. Diga, alguém anda irritado com você. Não por acaso, pastor Diego, Herodes não estava irritado com os egípcios, porque Jesus não tinha ido no Egito. Não por acaso Herodes não estava irritado com a Síria, porque Jesus não tinha ido na Síria. Não por acaso Herodes estava irritado justamente com o único povo que Jesus tinha ido visitar. Eu quero dizer uma coisa, está se cumprindo exatamente o que Jesus falou. Ele disse, vós sereis odiados por causa do meu nome. Herodes está irritado com os de Tiro e Sidom. Você precisa começar a se preparar para aquilo que eu vou lhe dizer que vai começar a acontecer, se é que já não está acontecendo. Algumas forças estão irritadas com você desde que Jesus cruzou a fronteira para ir te visitar. Algumas coisas que andavam calmas estão agitadas desde que Jesus te fez aquela promessa que te fez. Coisas, gente que nunca mexeu com você, na verdade nem com você nem com ninguém, contraiu ódio de você, aparentemente gratuito, mas Deus me trouxe aqui para te esclarecer. Tudo isso tem como razão, como matriz, como nascedouro, o fato de eu ter olhado para você, pregado para você, me revelado para você. Então Herodes está irritado com você, ele vai agir da maneira que puder, todas as artimanhas e articulações possíveis, ele vai lançar mão para tentar te oprimir, te apertar, te reprimir, porque
porque Ele quer que você olhe para trás. Ele vai fechar a torneira, vai apertar no trabalho, vai perturbar a gente, porque Ele quer que tu abra a boca para renegar o Deus que te visitou e diga que Deus é Ele. Mas eu vim entregar uma palavra para alguém aqui: tu não vais olhar para trás. Aleluia! Qual é o jogo? Qual é o jogo? Sanção econômica. O que as nações com poder econômico fazem quando estão irritadas com uma outra? Sanção econômica. Exemplo simples e recente. A Rússia invadiu a Ucrânia. O que a comunidade europeia fez? Sanção econômica. Eu compro uma coisa da Rússia, agora eu não compro mais, porque eu estou irritado com ele. Eu vendo uma coisa para eles e eles dependem de uma commodity que eu tenho, não vendo mais para eles, porque eu estou irritado com eles. Toda vez que há um problema diplomático, quem tem relações econômicas fecha a torneira para apertar o outro e fazer o outro tomar a posição que ele quer. Será que você não está percebendo que é exatamente isso que está acontecendo? O inimigo tem algumas torneiras ao seu poder e dispor. Quando Satanás, na tentação do deserto, levou Jesus a um alto do monte e disse assim para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que Jesus falou? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus não falou para ele: é mentira sua, nada disso é seu. Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque a própria Bíblia havia dito que o mundo jaz no maligno. Há um sistema de poder que é controlado pelo maligno. Então ele tem torneiras na mão, ele pode fechar torneiras. O que Herodes fez, como Tiro e Sidom se abastecia de algum tipo de coisa que ele tinha, ele falou: já que eu estou irritado com eles, não vendo mais, não compro mais, se é para eles eu não faço, eu ajudo todo mundo, mas a eles eu não ajudo. Deus me trouxe aqui para falar com alguém que está vivendo isso na pele. Quando descobriram que era para você, disseram: agora eu não faço mais. O papel estava em cima da mesa para assinar. Quando descobriram que era para você, tiraram o papel de cima da mesa e rasgaram e disseram: para ele eu não faço. E o Senhor me trouxe para dizer: você não compreende? Que tudo que está à disposição de Herodes, ele está fazendo. Para quê? Para te apertar. Porque ele está irritado com a decisão que você tomou. Ele não quer ver você diante do trono da devoção do único Deus. Ele está desesperado, porque tudo que você fazia, você dependia do sistema dele, do dinheiro, dos mecanismos seculares. Tudo que você fazia, você dependia dele. Você beijava a mão de um, você acreditava no outro. Tua vida era agiotagem enrolado, mas desde que Deus entrou na tua vida, tu nunca mais precisou de nada disso. Aí ele está irritado. Ele quer que tu volte a comer na mão dele. Aí ele vai perturbar o chefe, vai perturbar o marido, vai apertar um, vai cortar salário do outro, o vizinho vai ficar atribulado, um montão de coisa vai começar a acontecer, porque ele acha que você vai marcar uma reunião para ir lá pedir paz, mas ele vai ficar esperando, essa reunião não vai dar. Lamancheia, levanta a mão mais alto que você puder, porque Herodes vai mofar, esperando uma reunião comigo e com você. Eu não compareço para pedir paz, eu já sei a quem eu vou recorrer. O nome dele é Jesus o Nazareno. Eu só recorro a ele. Aleluia. Como é que é? Apertou. O manda-chuva segurou. E nós precisamos do que ele tem. Precisamos receber do que ele vende, do que ele, dos negócios que fazemos com ele. Não tem outro jeito. Diz a Bíblia: de comum acordo. Diga comigo: comum acordo. Muito fraco, comum acordo. Leia-se também que eles entraram em concor. Vamos de novo. Leia-se também que eles entraram em concor. Tiro e Sidom entraram em concordância para comparecerem diante de Herodes numa reunião que conseguiram através de uma articulação. Falo sobre isso já já, mas o fato é que você perceba que tudo isso nasceu a partir de um ato, de um gesto de concordância.
Eles não saíram desmantelados, nem desordenados, nem descoordenados, mas eles em concordância saíram de Tiro e Sidom, em concordância foram até, em concordância anteriormente, na verdade, em concordância conseguiram o contato do camarista do rei, em concordância pediram ao camarista do rei para interceder por eles, em concordância então o camarista do rei aceitou, em concordância eles marcaram uma data que era possível para todo, presta atenção, olha a concordância para marcar uma data que era possível para todos. Não foi um grupo num dia, outro grupo no outro dia, não. Uma única data em concordância, a ideia em concordância, o dia em concordância, a hora em concordância. Quando chegaram lá e Herodes começou a falar, eu penso que o primeiro teve a ideia. Vamos dizer que é a voz de Deus? Só que não foi um que falou. O povo disse. Se o povo disse, é porque mais uma vez eles entraram em que mesmo? Então, em concordância, eles se articularam, em concordância, conheceram o camarista, em concordância, marcaram o dia, em concordância, saíram em caravana, em concordância, lotaram o auditório, em concordância e coro disseram voz de Deus e não de homem. O que eu estou mostrando para você é que o princípio da concordância funciona, inclusive para o que não presta. O que eu estou provando para você é que estar de comum acordo leva muito longe, inclusive ao precipício. É tão verdade que o princípio da concordância funciona, que um povo pequeno, estrangeiro, conseguiu uma audiência com um dos caras mais poderosos do mundo, porque concordância funciona. Aí eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Alguém disse amém aqui na frente. Você não acha que é vergonhoso que Tiro e Sidom se utilizem do princípio da concordância para fazer o que fizeram, e eu e você não conseguimos estar em concordância para fazer nada que preste? Não é uma vergonha que uma nação tenha entrado em concordância para fazer o que fez, e a tua casa não consegue entrar em concordância para nada? Não é vergonhoso perceber que um povo inteiro conseguiu concordância para chamar um homem de Deus, e você e teu marido crente não conseguem concordância para servir a Deus em nada? Não, o aleluia desapareceu, o glória a Deus sumiu, não tem problema. Eu vim aqui de Deus te dizer uma coisa: entre rapidamente num princípio de concordância e só comece a observar as bênçãos que vão derivar do poder da concordância. Pastor, mas ele não quer, mas vai querer. Pastor, mas ela não quer, mas vai querer. Por quê? Porque eu não vim aqui só te colocar numa posição, sai correndo e te largar. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Alguém levantou a mão aqui, e a palavra é: haverá espírito de concordância entre você e os teus. Vou repetir: haverá espírito de concordância entre você e os teus. Toda descoordenação, todo desmantelamento será repreendido da tua casa, dos teus negócios, negócios que não prosperam porque sócios não concordam, casamentos que não prosperam porque cônjuges não concordam, famílias que não prosperam porque filhos não concordam com pais, ministérios que não prosperam porque não se subordinam à visão de seus líderes. Assim diz o Senhor: no poder da concordância tu vais chegar aonde jamais imaginou que poderia chegar. Em concordância, alcançaram o favor. Alcançaram o quê? De Blasto, camarista do rei. Isso aqui é maravilhoso, porque eu estou vendo um povo se articular para poder chegar diante de um rei. Repito, um povo se articular para chegar diante de um povo se articulando para chegar diante de um. A primeira coisa que a Bíblia diz é que eles encontraram favor, foram favorecidos. Quem foi que os favoreceu? Blasto. Blasto vai figurar numa posição qual ele faz a interlocução, a intermediação. Então vamos lá. Nós temos um povo que quer chegar num rei, e existe uma figura que se apresenta como mediadora, e essa figura dá a esse povo um favor. Isso não te lembra nada? Entremos eu e você na posição certa, e você vai ver que você não precisa de nada disso, porque você já teve uma coisa muito melhor. Qual? Eu e você somos um povo querendo chegar num rei. Já há um mediador
que deu a você favor e graça. 5 pessoas estão aqui, vou tentar de novo. Eu e você fazemos parte de um povo que quer chegar num rei. Já houve um mediador que deu a você favor e graça. Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Então para desse desespero para tentar achar o pai da tia, da vizinha, do motorista, da cozinheira, da pessoa que talvez consiga daqui a 5 anos marcar uma audiência com alguém, porque o Senhor me trouxe aqui para dizer, já houve um intermediador entre você e o rei. Levanta a mão mais alto que você puder. Eu entendo que na vida às vezes a gente quer chegar perto de alguém. Eu entendo que às vezes um profissional quer chegar em alguém que está muito na frente na sua carreira. Eu entendo que às vezes a gente deseja ouvir alguém, estar diante de alguém, olhar no olho de alguém. Eu entendo que a escalada do crescimento passa por pessoas, mas eu preciso que você compreenda que estas coisas servem apenas como fatores auxiliares. A essência da questão não é a cooperação de outros homens contigo. Quem coopera contigo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que existem tantas pessoas tentando tantas coisas, inclusive até coisas vexatórias. Tanta gente passando até constrangimento e humilhação só para chegar em alguém, se expondo, sendo inconveniente. Só eu que conheço gente assim ou mais alguém conhece também? Se expondo, sendo inconveniente, rejeitado, repudiado, mas está lá mendigando a atenção de alguém, porque a gente colocou na nossa cabeça que a gente precisa daquela pessoa, da porta que ela tem, da chave que ela tem, da expertise que ela tem, das soluções que ela tem, do conhecimento que ela tem. E eu repito, por mais que algumas coisas na nossa vida passem por pessoas, elas têm como nascedor a mão de Deus. A mão de Deus te é favorável, a mão de Deus te é. Quando alguém te perguntar como você chegou, talvez você nem consiga explicar exatamente por onde você passou, mas uma coisa você vai poder dizer: foi a mão de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: não vai ser como é com as outras pessoas. Não vai não. Não vai ser do jeito que foi com o seu parente, com aquele seu colega de faculdade, que recentemente te deu todo o caminho que ele passou. E o Senhor me trouxe para dizer: pois nem comece, porque com você não vai ser assim. Eu tenho um caminho novo para te revelar. Você não vai fazer as mesmas articulações que outros fazem, não vai beijar as mesmas mãos, não vai bajular as mesmas pessoas. Não, eu tenho para você um caminho de fé, e se tu tiveres disposição para crer nesse caminho, tu vai chegar mais alto e longe do que jamais imaginou. E se alguém acredita nisso, por favor, dê um brado de glória, dê um grito de aleluia. Ergue a naracalamacheia. Através de um mediador, num gesto de acordo, eles vão em dia designado. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Repete comigo: dia designado. Não é no dia que eles querem, é num dia. Não é quando der na telha, é num dia. Não é simplesmente ir lá e bater na porta do rei, é num dia. Você compreende como é que os reis da terra sempre estarão em profunda desvantagem com o rei dos reis? Porque enquanto os reis da terra atendem seus súditos em dias designados, o Senhor Jesus, antes de sair daqui, ele disse: eu vou estar com vocês. E não vai precisar agendar. E eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele disse: entra no teu
quarto e fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, e ele vai te ouvir. Tem que marcar a hora? Não precisa. É em dia designado? Não é. E tem que agendar? Não precisa. Passa pelo assessor? Não precisa. Tem que baixar o aplicativo? Não precisa. É só dobrar o joelho e dizer: pai, e ele diz meu filho. Dia designado. Está o povo de Tiro e Sidom em dia designado. E vem Herodes. Não vem de qualquer jeito, não. Ele vem de um jeito que as escrituras fazem questão de apresentar. Vestido de vestes reais. Como é que ele está? É por isso que Tiro e Sidom se viu tão seduzida, tão impactada, tão envolvida. O homem está vestido de vestes reais. É muito fácil você discernir um rei que está vestido de vestes reais. É muito fácil reverenciar um rei que está vestido de vestes reais. Mas quando Jesus entrou em Tiro e Sidom, ele não vestia vestes reais. Quando Jesus entrou em Tiro e Sidom, ele entrou do mesmo jeito, com o mesmo parecer e com a mesma ausência de formosura, que assim está escrita no livro do profeta Isaías. Ele não entrou em Tiro e Sidom vestindo vestes reais e nem mesmo colocando uma coroa em sua cabeça. Ele não estava acompanhado de um séquito, ele estava acompanhado de um grupo de discípulos, a maioria deles pescadores rústicos, homens indoutos, 12 deles que acompanhavam o Senhor, e ele não vestia lá grandes vestes. É fácil para Tiro e Sidom olhar para Herodes vestido de vestes reais, identificar um rei. Difícil mesmo é fazer o que o ladrão da cruz conseguiu: olhar para Jesus ensanguentado, vilipendiado e dizer: ei, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: pois eu te digo que hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Eu preciso chamar a sua atenção para uma questão muito importante. Herodes veste-se de vestes reais para apresentar-se diante de Tiro e Sidom, e isso lhes impressiona muito. Mas não deveria ser tão impressionante um rei colocar vestes reais para se apresentar a um povo. Mais impressionante é um rei se despir das vestes reais para conhecer um povo. Alguém ainda está aí, eu vou tentar novamente. Impressionante, pastor, um rei se vestir de vestes reais, um rei se apresentar glorioso diante das pessoas. É impressionante? Não. Me impressiona mais saber que houve um rei que despiu-se da glória e das vestes reais para conhecer um povo e ser amado e adorado por uma gente que ele veio conhecer de perto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Segure a mão de alguém que está do seu lado, dê uma acordada nele e diga assim para ele: nós estamos em Atos 12, fala para ele. Jesus já está ressuscitado. Ele não está do jeito que entrou em Tiro e Sidom. Ele está do jeito que Estevão viu quando o céu se abriu, assentado à destra do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: atualiza a tua imagem sobre o teu Senhor. Ele não tem agora a expressão que tanto está impregnada no teu imaginário, fruto da cultura apostólica romana católica. Ele não está ensanguentado, nem dependurado numa cruz. Ele está sentado num trono de glória. Abra a boquinha para você glorificar a Ele. Aleluia. Se você projeta a imagem de um Deus fraco, tua adoração não subsistirá a esse Deus durante muito tempo.
Se você projeta a imagem de um Deus frágil, tua adoração não subsistirá a esse Deus há muito tempo. Ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. Esteve aqui 33 anos como um homem comum. Esteve aqui durante 33 anos com um parecer comum e sem formosura no rosto, mas não está mais assim. Está vestido de glória. Seus pés são como latão reluzente, os cabelos como a branca lã, os olhos como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada aguda e afiada. Oh, igreja, levante a mão por alguns segundos. A igreja que adora o Cristo vivo, abra a boquinha agora. A igreja que adora o Cristo ressuscitado, não o Cristo crucificado, mas o Cristo glorificado. Nós não adoramos o bebê da manjedoura, nós adoramos o Jesus glorificado. Nós não adoramos o filho de José e Maria, nós adoramos o filho do Deus vivo glorificado. Herodes, vestindo vestes reais, num dia designado, dirigiu-lhes a palavra. Nesse exato instante, a voz de Herodes sai da sua boca e vai entrar nos ouvidos daquela gente. E quando aquela gente recebe a voz de Herodes aos ouvidos, abrem a boca e dizem: é Deus. Ah, isso aí é Deus. É Deus que está falando ali. Isso não é um homem comum, não. Isso não é uma voz comum, não. Essa voz é a voz de Deus. Quando você nunca ouviu uma voz, você pode até se confundir. Existem pessoas que estão me ouvindo hoje aqui, nunca me ouviram, não ouviram, nunca me ouviram pregar, nunca ouviram minha voz. Se o pessoal da mídia da igreja tivesse colocado, por exemplo, um trecho de uma mensagem minha, só o áudio, mas na verdade errado, e colocado a voz de outro pregador, e escrito lá, próxima quarta em chamas, pastor Eduardo Gonçalves, mas era outro pastor pregando. Mas quem nunca ouviu a minha voz, poderia facilmente se confundir. Afinal, você não pode reconhecer aquilo que você não conheceu primeiro. Reconhece quem primeiro conhece, mas eles não. Porque Jesus havia estado lá. E Jesus não entrou mudo e saiu calado. Jesus falou em Tiro e Sidom. Quando os discípulos procuraram o Senhor e perguntaram: Senhor, quando veremos o Pai? Quando veremos Deus? Jesus disse: como quando? Vocês já estão vendo. Quem vê a mim vê o Pai. Porque o Pai somos. Jesus disse: as minhas palavras eu as digo porque são palavras do meu Pai. Então, literalmente, Tiro e Sidom tinham tido a experiência de ouvir a voz de... E quem teve a experiência de ter ouvido, ainda que uma única vez na vida, a voz de Deus, perdeu a desculpa de confundi-la com qualquer outra voz. Pastor, hoje é meu primeiro dia aqui. Perdeu, playboy. Não, mas eu só vim hoje. Você só veio hoje. E hoje você está ouvindo a voz de Deus. Nunca mais na tua vida você será desculpável para dizer que Deus falou onde não falou. E que Deus está onde não está. Quando Deus expõe alguém a Ele, Deus envolveu e marcou essa pessoa de maneira definitiva. Você foi marcado pela experiência e pela voz de Deus. E de você, Deus não espera nada menos de que você reconheça onde Ele está, aonde a voz dEle é ouvida,
quem fala no nome dele, quem não fala no nome dele, aonde ele está, aonde ele não está passando nem na porta, porque se você for exposto a uma presença verdadeira, você precisa repudiar as falsas presenças. Então levante a mão mais alto que você puder, porque assim te diz o Senhor: se tu ouvistes a minha voz uma única vez na tua vida, eu espero que tu nunca confundas a minha voz com a voz de homem carnal nenhum. A minha voz é a minha voz, a voz dos homens é a voz dos homens, a minha mão é a minha mão, a mão dos homens é a mão dos homens. Me reconheça, porque tem gente dizendo que eu estou onde não estou. Falei o que nunca disse, mas o meu povo, as minhas ovelhas, elas conhecem o som da minha voz. Fique de pé do seu lugar essa noite, por favor. Pastor, eu sinto que essa palavra me colocou numa enrascada. Mas é numa boa enrascada. Tudo isso que eu lhe falei até aqui serviu para cooperar contigo, basicamente num sentido, numa direção. Você que não percebeu. Qual? Eu só vim aqui para te dizer, você não precisa bater em nenhuma outra porta. 5, glória a Deus. 3, aleluia. Eu só vim aqui para te dizer, no fim de tudo, uma coisa: você não precisa do favor de mais ninguém. Deus te é favorável. Eu vim aqui te dizer uma outra coisa também. Eu não sei quem anda te desfavorecendo, prejudicando, atrapalhando, embaraçando, puxando tapetes, inventando histórias, mentindo, divulgando calúnias. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus te é favorável. Com a mão de Deus ao teu favor, você vai, você chega, você rompe, você vence. Pastor, não acreditam. Deus acredita. Disseram que eu não posso, Ele diz: você pode. Disseram que eu não consigo, Ele diz: você consegue. Disseram que não é para mim, Ele mandou dizer: é para você. Disseram que eu nasci para sofrer, Ele disse: mentira, tu nasceste para ser feliz. Glória! Tudo que o teu adversário quer é que você olhe para trás. Ele está irritado. Como é que ele está? Porque Jesus pisou na tua vida, entrou na tua casa, atravessou a fronteira por você. Ele está irritado. Eu tenho que dar essa notícia mais uma vez, que alguém não entendeu ainda. Ele está irritado. E como alguém que está irritado, ele vai tentar prejudicar, vai tentar embaraçar, vai tentar inviabilizar, vai cutucar mais gente, recrutar outros, perturbar um, atazanar o outro, que ele está irritado. E ele está pensando que você vai se articular para pedir paz. Mas eu não vou pedir paz para Herodes. Eu não vou pedir paz para Herodes. Eu não vou pedir paz para Herodes. Não vou. Sabe qual é o grande erro? Sabe qual é o grande erro de se pedir paz para um rei da terra? Porque a única paz que os reis da terra conhecem é o intervalo entre as guerras. É por isso que quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, ele disse assim: eu não vou lá dou como o mundo a dá. É por isso que Jesus está deixando claro: não pensem que a paz que eu ofereço é como a paz dos reis da terra. Os reis da terra só oferecem aos seus povos paz como intervalo entre uma guerra e a próxima. Só que quando eu abro a minha Bíblia no texto áureo das profecias messiânicas, Isaías 9, verso meia dúvida, está escrito: um menino se nasceu, e um filho se nos deu. Tiro e Sidom está pedindo paz para Herodes. Deveriam ter lido Isaías 9:6. O principado está sobre os seus ombros. Tiro e Sidom está pedindo paz para um homem sanguinário. Tinham ter lido Isaías 9:6. O seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, é príncipe, 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 príncipe da paz. Olha para mim. Você sabe qual é o currículo breve? Currículo breve de Herodes, do clã da dinastia herodiana. Currículo breve. Só esse Herodes aqui em questão, em Atos 12, ele tinha perseguido os crentes, maltratado os crentes, matado Tiago à espada e mandado prender Pedro. Pessoa show de bola era ele. Vamos para a família dele? É da família dele o camarada que mandou arrancar a cabeça de João Batista no cárcere, só porque a menina dançou bonito e pediu. Da mesma família é o Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças de 3 anos para baixo. Como é que tira esse dom? Tem a ingenuidade, é uma mescla de ingenuidade com tolice, de achar que de uma pessoa como essa vai vir favor, graça, benevolência. Deixa eu dizer uma coisa para você, está na hora de você largar a mão de ser bobo. Você está esperando o livramento de uma parte que não vai vir. Esse mundo não tem nada para oferecer para você e nem para mim. Não há comunhão entre luz e trevas. O evangelho que você carrega tornou-se uma notícia maldita aos ouvidos daqueles que querem andar na clandestinidade e nas trevas. Não haverá cooperação da parte do inferno. O inferno não vai ajudar a igreja, a sociedade não vai ajudar a igreja, as mídias não vão ajudar a igreja. Eu fico olhando, eu vou entrar nesse negócio aqui. Segura um pouquinho, porque eu fico olhando uma meia dúzia de milhares de crentes trouxa, porque o ser humano adora eleger um herói. E agora parece que a sociedade brasileira é direita, os crentes arrumaram mais um, Elon Musk. Você acha que Elon Musk é filantropo? Você acha que ele age por uma outra coisa, não sei se aqui? Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí agora a igreja vai chamar o quê? Elon Musk de Salvador? Vai achar que veio nos libertar do império da Globo? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Ninguém compra nada por outra coisa. Gigantes bilionários não compram nada por nenhuma outra razão, senão fazer dinheiro. Como a gente é bobo, como a gente é trouxa. Porque a gente quer um salvador, a gente quer alguém para ir lá diante dele, marcar uma audiência e dizer, me salva. O Senhor olhando dizendo, tua vitória não está na direita, não está na esquerda. Tua vitória está no homem da cruz do meio. É Ele que dá a vitória, Ele que te dá a vitória, é Ele que te dá a vitória, é Ele que te dá a vitória. Fica com raiva não, é Ele que te dá a vitória, é Ele que te dá a vitória, é Ele que te dá a vitória. As mídias não vão cooperar com a igreja. O Facebook não é amigo da igreja, o Instagram não é amigo da igreja, o Twitter não é amigo da igreja, o X não é amigo da igreja, o Elon Musk não é amigo da igreja, o Trump também não é amigo da igreja. A igreja tem um noivo, Jesus de Nazaré, e o amigo Espírito Santo, e a quem mais o sangue de Jesus lavou. Para de pensar que gente ímpia, a quem o evangelho da graça não alcançou ainda, vai fazer bem para a igreja, porque não vai. Eles odeiam a igreja, odeiam a santidade, odeiam a mensagem do evangelho, mas há um que pagou preço de sangue por você, Jesus Cristo Nazareno. Abre a tua boquinha para glorificar o nome dele. Tua vitória tem nome e endereço, Jesus de Nazaré, no altar da adoração. Tua vitória tem nome e endereço, Jesus de Nazaré, no altar da adoração. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus?
Quem identifica a voz verdadeira de Deus essa noite nesse lugar e diz glória a Deus? Quem pode adorar porque não está diante de homens nem de Herodes? Não é para mim que eu peço que você diga glória, porque quem te abastece é Deus, quem te supre é Deus, quem te socorre é Deus, quem faz é Deus, quem abre é Deus, é Deus, é Deus. Então abra a boquinha, vai, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cansado de bater em tantas portas, cansado de eleger tantos heróis, cansado de conhecer alguém e dizer assim: agora minha vida muda. Não muda. Aumento de salário, agora minha vida muda. Não muda. Me mudei de casa, agora minha vida muda. Não muda de novo. Você precisa de Jesus. Ele me trouxe aqui para dizer: eu estou pronto a atravessar o que for preciso para ir na tua direção. Na verdade, eu já fiz isso. Me despi da minha glória, vim a esse mundo padecer morte de cruz, para dar a você um acesso do qual você não era digno, mas que eu ganhei esse acesso para você. Você pode chegar ao Rei tendo Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens. Preciso dizer a você que tem eleito outros mediadores com muito carinho, mas também com muita ênfase e verdade. Eu não posso me omitir de dizer a verdade. Não existem outros mediadores entre Deus e os homens. O que temos na Bíblia são grandes homens de Deus, como Pedro, Paulo, João. Nenhum deles mediador entre Deus e os homens. Agora, ontem, na verdade, feriado no Rio de Janeiro, Jorge da Capadócia, história linda, desconhecida por muita gente, inclusive. História linda, cristão, testemunho lindo de vida. Jorge da Capadócia, o São Jorge, Jorge da Capadócia, cristão, renegou-se a voltar atrás na sua decisão pelo cristianismo, mesmo sofrendo a oposição do paganismo da época, e pagou com a sua própria vida. História linda, mas não é mediador entre Deus e homens. Só existe um mediador entre Deus e homens. Maria, agraciada, o Senhor era com ela, bendita entre as mulheres, bendito o fruto do ventre dela, mas não é mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo media o homem a Deus. E você precisa de Jesus na sua vida. E se você entrou aqui esta noite, e se você reconhece que tem feito do seu jeito, tentado da sua maneira, mas se você quer hoje comparecer diante de Jesus Cristo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a me dar um sinal com a sua mão agora.